Bom, vamos fazendo, o pessoal vai entrando com o tempo. Como eu falei, né? Acho que o pessoal não estava aqui ainda. Cartinha da constelação. Somos todos um. A cartinha direta. Somos todos um e realmente é isso, né? A gente tem uma conexão. A gente está conectado, né? Todos nós somos um. Essa frase aqui é sempre muito importante. E essa daqui fala sobre não espere aprovação alheia para se satisfazer com suas conquistas. Seja o seu maior fã. Então, primeira coisa é isso, a gente tem que ser o nosso maior fã. A gente tem que ter orgulho da gente, né? E é o mais difícil. Também não use os outros como modelo. Sempre haverá alguém pior e alguém melhor que você no mundo. Seu parâmetro deve ser você mesmo ontem. Você está melhor hoje? Será que a gente está melhor hoje? Né? Bem transparente, é um desafio aqui, né, para mim, né? Eu vou ficando na live, às vezes tem 0 pessoa e eu tenho que ir fazendo e acreditando em algo maior, né? Porque é muito difícil a gente sair desse lugar, né? De esperar aprovação, de achar assim, olha, tá fazendo uma live no Instagram, tem que ter um monte de gente, né? E às vezes não tem, e é normal isso, né? As pessoas estão com o tempo, né? Corrido, e a gente fica quando a gente está no nosso ego ali, né? Na nossa inconsciência, a gente entra muito nesse lugar, né? A gente fala assim, será que vai entrar? E a gente está mais às vezes preocupado com o outro, mas existe uma coisa maior, né? Que é o que a carta da constelação falou, né? Somos todos um. Então não importa se estou falando aqui para 0 pessoa e depois eu vou passar isso adiante, né? Vai estar gravado. Ou se eu vou falar para poucas ou para muitas, né? Na verdade é a mesma coisa. Porque a gente está conectado numa coisa só, né? A pessoa ela pode ressoar com isso em outro momento. Talvez ela vai ver isso aqui daqui um ano e tá tudo bem, né? Tá tudo certo. A gente tem que fazer esse exercício interno da gente ser o nosso maior fã, né? A gente não pode esperar aprovação alheia. E realmente é bem difícil hoje em dia, né? A gente tem um acesso a muita informação, a gente está muito exposto à informação, a gente tem muita comparação hoje em dia no Instagram, principalmente, YouTube, por aí. Então a gente está muito exposto a muita coisa, então a gente está nesse lugar de comparação o tempo inteiro. É um super desafio, né? Mas vamos lá, as cartinhas têm tudo a ver aqui, depois a gente fala no final. Mas o tema de hoje eu tirei até uma cartinha antes de fazer o tema, porque eu estava pensando em que tema fazer e não estava vindo um tema para mim específico. Aí eu tirei uma desse baralho da constelação e veio exatamente isso daí. Pergunte-se, o que eu ainda não estou vendo? Era exatamente essa frase, né? Na carta. Aí eu falei assim, então esse é o tema da minha live. É isso que eu tenho que ver. Primeiro para mim, né? Ou seja, para eu olhar para mim, para eu aprender. E com isso eu consigo passar para todo mundo, que afinal somos todos um. Então a gente consegue entender. Eu fiz uma enquete rapidinho hoje no Instagram, perguntando, né? Deixa eu até ler. Eu perguntei, você já se viu em alguma área da vida querendo fazer diferente, ou seja, querendo fazer algo diferente, mas sem atitude e força para isso? Essa foi a primeira pergunta. 100% respondeu que sim, ou seja, em alguma área da nossa vida a gente tem alguma sensação que a gente quer mudar, a gente quer melhorar, mas às vezes a gente não consegue. A gente não está conseguindo dar um passo, a gente não tem uma força para se movimentar. E aí eu fiz uma outra pergunta, será que uma parte de você quer continuar, né? Quer estar do jeito que está e aí a outra fica resistente, né? Contra essa mudança? Aí algumas pessoas disseram sim, outras talvez, 29%, e 43% não sabem identificar isso. E é isso, né? O tema vem e as coisas vão se conectando, né? Quando eu vi esse tema, não tinha terminado de ler um livro que eu comprei. Até comprei por engano naquele Kindle, tive que ler pelo celular, né? Porque eu nem tenho aquele Kindle, eu li pelo celular, mas eu li ele inteiro. Terminei hoje. Que é Nação Dopamina, o nome do livro. Até postei aqui no Instagram. Esse livro, Nação Dopamina, eu queria aprender, na verdade. Primeiro que me chamou a atenção porque é algo realmente interessante. Porque está todo mundo com muita informação, né? Esses prazeres imediatos, a gente está muito exposto a isso. Então, achei interessante olhar para isso e aprender da parte neurológica. Veio a primeira coisa para eu ler sobre isso. Devorei o livro, né? Em poucos dias. Achei bem interessante isso. O que eu percebi, né? Ele, na verdade, fala muito da compulsão, né? Do vício, principalmente dos vícios. É uma psiquiatra americana e ela fala muito dos vícios relacionados a drogas que ela conviveu durante esse tempo. E hoje, né, no mundo moderno, os vícios que a gente tem, eletrônicos, enfim, várias questões aí que a gente tem muito fácil, né?
no smartphone, no computador, e a gente está o tempo inteiro querendo receber, ficar nesse lugar de prazer. E o prazer é como uma balança, a gente fica no prazer e sofrimento. Ele vai chegando no equilíbrio. O corpo ele sempre está numa busca de um equilíbrio, a gente sabe disso, né? Então, às vezes, quando a gente está com algum sintoma, ele sobrecarrega um órgão para poder continuar no equilíbrio. Então, às vezes, esse excesso de prazer, ele sempre vai estar na balança da dor e sofrimento, não tem jeito. Então, assim, se eu coloco muito prazer aqui, aí eu vou colocar o sofrimento a vir aqui, mas uma hora o sofrimento vai subir. Só que se eu estou muito exposto a muita busca de prazer o tempo inteiro, eu vou precisando, isso daqui vai ficando menor demais, para falar bem simplistamente, menor demais dentro do cérebro, e isso daqui vai ficando, eu vou tendo que ter mais e mais e mais. E eu vou buscando mais, e aí eu posso chegar num vício, inclusive, de comportamento. Então, vício do celular, vício de pornografia, vício comportamental mesmo, ele pode, videogame, ele pode chegar nesse lugar, e eu ficar buscando cada vez mais. E aí eu fiquei, nossa, demais isso, né? Por quê? Porque hoje é isso, as pessoas querem tudo imediato. Como a gente tem aí o acesso a muita informação, parece que tudo é muito rápido, né? Então a pessoa vai lá e fala no Instagram que você vai conseguir ter 1 milhão não sei em quanto tempo. E parece muito rápido, parece que a vida da pessoa é super bem sucedida e a gente fica nessa busca, parece inconsciente, a gente entra nessa busca inconsciente. Então a gente fica nesse lugar, né, buscando prazer o tempo inteiro. Isso é muito prejudicial. E às vezes a gente entra no lugar onde a gente não consegue enxergar o que a gente precisa, porque a gente está entrando nesse meio, nesse sistema todo, tá? Só um parênteses, o livro é bem mais complexo, depois eu falo melhor sobre ele. E aí, coincidentemente, eu já queria ler um outro livro. Eu acabei comprando um num Kindle sem querer, e outro comprei ele assim, que eu gosto mais de ler assim, né? E esse daqui é um outro livro, bem conhecido também, que é Como Curar Sua Vida. Abandone velhos hábitos, pare de se sabotar e cuide do corpo, mente e alma. E estava bem em linha com o que eu estava buscando, assim, né? Buscando esse equilíbrio, né? Que eu sei que é isso, né? Mente, corpo e espírito mesmo, né? O emocional, o espiritual e o físico, né? A gente tem que unir tudo isso. E esse livro, ele fala uma coisa muito interessante que tem a ver com essa coisa da gente não conseguir enxergar algumas coisas. Eu também até escrevi porque eu achei bem interessante. Que é o seguinte, o que ele fala ali? Qual que é a dificuldade, às vezes, da gente buscar uma mudança? Porque se eu estou tentando, numa área da vida que eu coloquei aqui na enquete, né? Eu coloquei em alguma área da vida eu estou buscando algo, né? Então a gente está sempre nessa busca, a gente está buscando, então em alguma área talvez principal eu não estou conseguindo ir adiante, eu não estou conseguindo fazer um movimento. Então todo mundo tem alguma questão, porque a gente está aqui nesse plano terrestre para evoluir. Pode ser que em alguma área mais, outra menos. Então pode ser que em relacionamento eu esteja bem, mas no trabalho nem tanto, ou em nenhuma, ou em algo comigo mesmo, que eu preciso me encontrar, autoestima. Então eu estou buscando várias coisas e alguma coisa está me impedindo de fazer com que eu alcance isso. Nesse livro, que coincidiu de eu ler esse livro, mas na verdade depois eu comecei ele agora, comecei ele hoje, mas eu vou depois falar sobre ele melhor. Porque é uma coisa que eu estou buscando de conhecimento e eu acho que isso a gente pode depois compartilhar. E ela fala uma coisa muito interessante, né? Que o que acontece com a gente? A gente está tão imerso na nossa cabeça, no nosso interno, ou seja, dentro da nossa cabeça, que a gente não consegue olhar para algumas coisas. Então eu até transcrevi aqui o que fala no livro. Ó. Quase todos nós estamos tão imersos no mundo interior, tão inconscientes, esse é um ponto, ou adormecidos, que não percebemos da existência de um roteiro passando continuamente na nossa mente. Acreditamos que esse roteiro é quem nós somos, ou seja, o nosso eu. Mas são só os pensamentos. Interessante, é bem profundo isso. Praticamos o pensamento. Você pode rotular esses pensamentos como você, mas eles não são você. Você é o pensador de seus pensamentos. Eu falei, nossa, que louco isso, né? Você é o pensador de seus pensamentos, ou seja, você está num roteiro que você está lá, coisa está passando na sua cabeça, é um roteiro, uma série de informações, que são seus pensamentos, você está lá pensando, isso vai em linha com um monte de coisas que a gente fica vendo, né? Transforme o seu pensamento, mude a sua maneira de pensar, que obviamente tem uma razão de ser, né? Tem todo sentido, mas às vezes o que acontece? A gente está inserido num roteiro e são só pensamentos. E vão vindo esses pensamentos, essas informações na minha cabeça, e eu vou achando que isso sou eu.
que aquelas informações sou eu, que aquilo que eu penso sobre mim é a verdade, mas na verdade ela não é, porque é só um pensamento. Ou seja, às vezes você é inserido, eu vou explicar o que eu entendi sobre isso. Às vezes você está inserido por conta do ambiente, por conta da sua família, por uma série de fatores, você é inserido ali num ambiente e você vai começando a ter acesso a uma série de informações sobre você às vezes. E aí você vai entrando nesse lugar, nesse roteiro, e você começa a falar assim, pera, o que é isso? Você começa isso faz a gente ficar naquele piloto automático, porque esse é o ponto. Porque você fica pensando o tempo inteiro, ou seja, a gente tem uma série de informações, e eu acredito que até a nova era está ajudando, nova era no sentido não espiritual, era que a gente vive. Está ajudando e colaborando para a gente ficar numa série de pensamentos, achando que a gente é isso ou aquilo, mas na verdade a gente não é. Ou seja, a gente é inserido nesse lugar, vamos supor, para entender como que funciona o seu roteiro. O que você ouvia, por exemplo, lá atrás na sua infância, né, quando você era criança? O que você ouvia sobre você? Né? O que mais alguém, principalmente um adulto que cuidava de você, seu pai, sua mãe, seu avô, sua tia, seu irmão, sua irmã, o que falavam sobre você? Ou até no ambiente que você convivia, na escola, enfim. Ó, a Bela entrou, eu nem falei boa noite. Ó, Tamara, Bela, Thalita, Van, Rick. O pessoal não estava entrando, minha irmã Fabi. Eu fui falando e esqueci. Boa noite para todos, obrigado aí quem está aqui, conseguiu entrar. Então a gente vai... O que você ouvia sobre você? Esse é um primeiro ponto aí que pode te colocar nesse roteiro. O que será que também, aí vou mais profundo, né? Dentro desse roteiro, o que será que sua mãe ou seu pai ouviam sobre eles? Ou seja, essa pessoa que cuidou de você, né? O que será que também ela ouvia sobre ela? E que de repente ela está replicando em você. E eu lembra que a gente fala um pouco sobre isso, né? O que na verdade é a terapia, né? O que é a busca do autoconhecimento? É um resgate de quem você é de verdade, da sua essência, não desse roteiro, entende? Porque você está inserido no roteiro. O autoconhecimento, a terapia, a técnica te ajuda a voltar para você, para quem você é de verdade, por essência, entende? Porque senão você vai ficar fazendo parte desse roteiro, que muitas vezes esse roteiro não é sobre você, entende? É sobre todo um sistema, é sobre toda a família, é sobre talvez o que a sua mãe falava, mas não é a sua essência, entende? Então às vezes você escutava que você... vou falar um português claro, né? Você é burra, você não sabe fazer nada direito, você é burro, você não sabia fazer direito. Você era burra? Você era burro? Claro que não. Todos nós somos muito inteligentes. Aliás, o cérebro é uma máquina fantástica que todo mundo possui. Então isso não é uma verdade. Ou seja, ninguém é burro. Todo mundo é inteligente. Só que se você entra nesse roteiro onde você acredita que você é burro ou burra, você vai ficar carregando isso dentro de você. E esses pensamentos, por sua vez, vão ficar vindo em você. Só que esse pensamento não é bem o que você é, entende? Então a sua mente, eu costumo falar para as pessoas que eu atendo, né, que às vezes a gente o cérebro vai tentando se conectar, e na verdade é isso, né, ele precisa, né, fazer essa conexão sináptica, e ele precisa se conectar, e ele vai trazendo informação. Só que às vezes, se a gente está lá naquele monte de coisa, a gente vai recebendo uma série de informações e não necessariamente essa informação é nossa. Então, e onde pode estar inserido isso também mais do roteiro, né? Esse roteiro pode estar inserido lá atrás, então eu posso ter informação que veio através aí dos meus ancestrais, do meu pai, da minha mãe, eu aprendi muita coisa, eu fiquei escutando que eu era essa pessoa há tanto tempo. Quando eu vou para a vida, né? Quando eu vou para o trabalho, quando eu vou para os relacionamentos, eu começo a replicar esse roteiro nas minhas relações em geral, para reafirmar que esse roteiro, esse pensamento é verdade. Aí eu começo a ficar replicando, e eu estou muito próximo, né? Quando a gente é mais novo, a gente ainda não tem maturidade suficiente, então a gente vai replicando as coisas, né? O modelo aprendido, até essa questão ancestral mesmo que a gente carrega dos ancestrais, né? Padrão de comportamento, a gente vai muito cru. Então você vai
para suas primeiras relações na vida, ou seja, você vai para a vida porque você tem que ir na escola, né, nas relações, nas amizades, você vai, né, pum, você é empurrado, de repente você tá lá e aí começa a vir uma série de informações para ratificar esse roteiro na sua cabeça. E aí, por exemplo, esse exemplo que eu dei, né, você é boa, não sei o quê. Aí vai acontecer alguma coisa na escola, você vai falar assim, você foi mal na escola, você vai achar que você estava certo aquilo. Na verdade, não está. Entende? E às vezes, talvez, até o sistema da escola também não era adequado o suficiente para que você esteja alinhado com você. Então, na verdade, não é sobre você. Então, esse monte de pensamento vai vindo na nossa cabeça. Outra coisa que eu acho importante, que eu falei dessa inserido no sistema, né? Então, nesse acesso de informação, esse monte de coisa que a gente parece que fica numa receita de bolo, que a gente tem que ser assim, que tem que ser de outro jeito, né? Tudo isso, ele nos coloca nesse lugar da gente não ficar parando efetivamente para entender quais são esses pensamentos. Então, a gente não para, né? A gente não para pensar e não consegue enxergar, que é isso, né? O que eu ainda não estou vendo? Se eu estou inserido no roteiro, nesse monte de pensamento na minha cabeça, que está vindo, eu estou acreditando que sou eu esses pensamentos, eu não consigo olhar para o que eu tenho que olhar, entende? Que é a sua reconexão com a sua essência, que esse é o principal. Mas vamos lá. Vou dar um exemplo pessoal, né? Quando eu fiz a transição de carreira, a maioria daqui sabe já, né? Mas eu saí do mundo corporativo e fui pro empreendedorismo, né? Como terapeuta hoje. Eu fui me conectando com essa área aos poucos, mas eu confesso que, por exemplo, quando eu estava inserido no ambiente, trabalhando direto ali, era muito engraçado, porque parecia que eu não conseguia me enxergar fora dali. Na verdade, eu nem parava para pensar. Eu estava ali naquilo, eu já inseri que aquilo era eu, todo aquilo que eu vivia. Claro que tinha, inicialmente, né, obviamente, você tem um fator financeiro, você precisa trabalhar e tal. Só que chegou um determinado momento que não era mais isso. E tinha muitas outras coisas, só que eu estava ali no ambiente, eu não conseguia parar para refletir sobre. Então eu era aquilo. Então, por exemplo, até minha irmã que está aqui na live, a Fabi, ela às vezes falava para mim, falava assim, quando você sair, e eu falava, não, eu ficava até reativo, né? Imagina, não vou sair. Não, eu não parava para pensar, eu estava muito inserido no ambiente. Então toda aquela informação que eu recebia, eu entendia que era eu tudo aquilo, né? Mas na verdade aquilo também não era eu. Na verdade foi durante um tempo, né? E depois eu fui me desconectando, que também está tudo bem. Eu fui me acessando um outro lugar que estava mais conectado com essa minha essência, porque eu comecei a fazer trabalhos de autoconhecimento, fazia terapia, fazia constelação. Em algum momento isso ia abrir uma porta para eu olhar o que eu não estava enxergando e fazer essa mudança necessária, né? Que ela poderia vir de diversas formas. Mas fazendo uma linha com esse roteiro que a gente vai se colocando, né? O que eu percebia? Quando eu estava dentro do ambiente, eu não conseguia parar para pensar. Eu não parava para pensar. Também eu tinha uma carga de trabalho grande. Mas assim, eu não parava para pensar. O que aconteceu? Quando foi para a pandemia, eu fui trabalhar em casa. Aí eu saí do ambiente. Aí eu tinha momentos onde eu estava comigo e aquela situação. Eu olhava para o computador e aquilo me gerava um incômodo muito grande. Mas já me gerava antes, tá? Porque eu tinha vários pensamentos internos onde eu sentia que eu queria sair. Só que eu não me via saindo, entende? Alguma coisa me prendia, eu não conseguia sair. A realidade era essa, eu não conseguia sair. E aí, quando eu saí do ambiente, eu comecei a olhar de um outro olhar, parei para pensar, parei para me conectar. E aí eu cheguei a uma conclusão de que era possível fazer essa mudança. Na verdade, era necessária para mim, né? Então eu queria fazer e era necessária para mim. E aí eu entendi o que eu precisava fazer. Claro, vieram um monte de coisas, né? Assim, medos e tudo mais. E aí eu comecei a trabalhar essas questões internas, né? Claro que eu fazia terapia há muito tempo, que também isso não é sinônimo de muita coisa. A gente faz terapia há anos e não resolve, né? Mas o que eu quero dizer? Que eu fazia terapia, fazia constelação, já tinha feito curso, então eu já estava olhando para isso de certa forma, mas ainda meio olhava só assim. Eu não conseguia enxergar o que eu precisava enxergar. Quando eu estava de fora, eu parei
e saí desse roteiro e comecei a olhar e falar, pera, talvez esse roteiro aqui não é para mim não. Acho que não tá rolando mais para mim, não é por aqui. E aí eu mudei a rota, fiz o trabalho necessário, que não é fácil, e mudei a rota. Então isso é um exemplo de quanto a gente fica imersos nos nossos pensamentos. Por isso que é difícil a gente às vezes estar numa situação e querer sair dela no meio do furacão. Porque você está lá com aquele monte de informação, sem você parar, fica realmente difícil. Aliás, o trabalho de mudança, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento e evolução, ele não é fácil, né? A gente quer que seja rápido, né? Tô cansado de ver gente procurando aqui pro meu trabalho, achando assim, fazer uma constelação já vai dar certo. Até porque algumas pessoas venderam assim, eu confesso. E porque para algumas pessoas até foi essa realidade, mas talvez tenha um histórico aí, né? Às vezes a pessoa fez uma constelação, a vida dela mudou, mas porque tem um histórico, e aí ela chegou naquela constelação e isso fez uma mudança. Mas a gente está meio que condicionado, todos nós, tá? A querer soluções rápidas, né? Então, assim, que nem no corpo, né? A gente muda, eu mesmo, né? Tô aqui tentando fazer uma mudança de alimentação, né? Saúde, eu tô preocupado com isso, né? Tô olhando para isso de outra maneira. E aí você começa a se alimentar bem. Aí você não vê, às vezes, resultado que você espera dentro dos seus pensamentos. Só que não é isso, entende? Por quê? Porque a gente quer coisa rápida, mas não é isso, né? Você tem que entender o porquê que você está fazendo, mas é que a gente quer tudo muito rápido. Então a gente quer soluções rápidas, mas a solução, ela não é tão fácil assim. E voltando no primeiro livro lá da Nação Dopamina, o que é o contrário? Qual que é a balança? Prazer e sofrimento. Então, às vezes, eu saí desse lugar de prazer, que está me dando um prazer, e a zona de conforto pode ser considerada aqui. Eu estou colocando a minha leitura do livro, tá? Então, assim, a zona de conforto pode ser esse lugar de prazer, e aí eu estou evitando o sofrimento. E hoje a gente tem uma tendência a muito de ficar aqui e querer evitar o sofrimento de qualquer jeito. Só que eu, fazendo uma mudança, eu preciso ir para esse outro lado, sentir essa dor às vezes. E o processo de autoconhecimento, de mudança é doloroso. E eu fico evitando essa dor. A realidade é essa, eu fico evitando essa dor. Eu quero ficar lá, né? Eu quero ficar na zona de conforto. Então eu não quero ir para esse outro lugar, né? Então, essa zona de conforto, se fosse ruim, ninguém ficava nela, né? Então, assim, a zona de conforto já diz, estou confortável. Eu brinco, eu vou querer sair da zona de conforto para quê? Eu não quero, entendeu? Eu quero ficar lá. Só que quando a gente para e sai do roteiro, então quando eu paro e falo, opa, eu saio do roteiro, eu começo a entender que talvez aquilo não faz mais sentido para mim. Talvez aquilo que eu ouvia sobre mim na infância não vai mais me conectar, porque eu já entendi que isso não sou eu. Entende que aquilo não sou eu. Vamos um pouco mais profundo aqui, fazer um paralelo das dinâmicas sistêmicas com essa questão do roteiro, que eu acho que casou bem aí essa informação, né? Então vamos lá, às vezes que eu tô lá no roteiro, né, achando que eu sou uma coisa que talvez não seja, e talvez essa dificuldade de mudança, por quê? Então vamos lá, eu tenho lá uma carga de informação que eu recebo por fazer parte daquele sistema familiar, tá? Então essa é a primeira informação. Então eu vou recebendo uma série de informações através de um campo, digamos assim, né? É o campo morfogenético, para falar a técnica. Eu recebo essas informações, já venho com elas. Depois eu tenho ainda o processo de gestação, né? Inclusive, que esse processo de gestação ele é marcado por uma série de coisas, então eu posso ter sido de repente eu não fui planejado, foi uma gravidez difícil, enfim, uma série de coisas que eu, em conexão com a minha mãe, estava ali vivenciando, e junto com meu pai, ou a falta dele. Então eu já vou com essa carga, que da gestação, eu já vou nascer com essa carga. Vamos fazer um parênteses dessa questão da gestação. Às vezes, é tão forte isso do que eu vivo durante esse processo gestacional, que eu posso estar carregando uma história, um roteiro totalmente diferente do que é real, tá? Então, às vezes, eu carrego isso que eu não fui, sabe? Não foi uma gravidez não planejada. Eu carrego isso a vida toda, que eu estava numa gravidez não planejada. Qual que é o meu comportamento, às vezes? Essa é aquela pessoa perfeita,
que, né, já que eu não vim planejar, tinha que ser muito, né, tinha que ser muito bonzinho, boazinha. E às vezes eu tô nesse roteiro desde lá da gestação. E aí eu tô seguindo tudo isso até hoje, com 30, 40, 50 anos, atrelado a essa história. Se eu volto para trás e ressignifico essa história, paro um pouco e entendo que, na verdade, eu já escolhi estar nesse lugar, que não tem essa que eu fui rejeitado, que eu tô na vida, que eu tenho esse lugar no mundo, eu ressignifico realmente esse roteiro todo. Talvez a minha história, vamos supor, né? Se eu tivesse tido uma gestação totalmente tranquila, dentro da minha concepção ali, mas vamos supor que tenha sido mesmo, e eu vou para a vida de uma outra maneira. E aí se eu estou num outro lugar, a minha história é diferente. Se eu volto para trás e entendo que realmente eu tinha o meu lugar e que eu estou nessa família por uma escolha do pai, da minha mãe, muito além do que eu até tenho capacidade de entender, que os meus pais são a fonte de vida e eu mereço estar aqui, a sua história é outra. Você muda completamente, você vai para um roteiro novo. E às vezes você está seguindo um roteiro de 40 anos, que você nem tinha que estar. Entende? Como é profundo? E aí, isso é uma das, tá? E vamos lá nas questões infância. Aí eu tô lá na origem, né? Que origem, quando eu falo, é pai e mãe. Ou, geralmente é falta de pai e mãe, porque assim, biologicamente eu tenho pai e mãe. E aí, inevitavelmente, eu tô conectado a esses dois. Eu posso ter sido criado por outras pessoas ou por pais adotivos, mas eu tenho uma ligação com esse pai e a mãe biológico que tem toda essa carga, tá? E aí eu posso estar identificado num roteiro de rejeição, de abandono, ou eu posso ter tido traumas na infância, né, como eu falei no exemplo. Aí eu posso ter tido, enfim, né, um pai que foi embora, um pai alcoólatra, uma mãe alcoólatra, enfim, abusos diversos. Aí eu começo a me identificar com essas dinâmicas, e essas dinâmicas também fazem parte desse meu roteiro. E aí eu começo, toda vez que eu entro em algumas situações, eu vou entrando nesse lugar, né, na mente, e eu vou reproduzindo pensamentos e esse roteiro, que na verdade esse roteiro nem é teu, você nem é nesse filme. E aí você vai se desconectando de quem você é de verdade, porque a sua conexão antes disso, todo mundo está conectado no amor, né? Essa é a nossa essência. Só que aí eu vou me desconectando disso, e aí eu vou tendo esses traumas que eu vou me conectando. Não posso esquecer que quando eu vou para a vida, eu me relaciono. Então, as relações, elas também podem trazer alguns traumas, né? Eu também posso me conectar a elas. De repente, eu tinha lá, esse exemplo que eu dei, né? Minha mãe ficava me colocando para baixo, falava que eu dei o exemplo burro, que eu não gosto dessa palavra, né? Mas assim, minha mãe falava que eu não ia dar certo na vida, né? Enfim, eu recebia uma crítica da minha imagem. E aí eu vou para um relacionamento, o que acontece? Me critica a minha imagem, critica meu comportamento. Eu vou reproduzindo esse lugar. E isso é mais um trauma que eu me conecto, né? Então aí eu me conectei a mais um trauma, né? Por isso os relacionamentos abusivos e tudo mais. Na verdade, o que é esses tipos de relacionamento? O relacionamento é uma extensão do eu mesmo, entende? Ou talvez desse roteiro que eu aprendi a ser. Então eu venho para esse roteiro, eu conecto com esse roteiro, o outro só lê o roteiro para mim. Você entendeu como é? Que o outro relê o roteiro para mim, porque naquilo só vem reforçar o que eu estou identificado nesse roteiro, entende? Não sou eu. E muitas vezes não é o outro, né? É você. Você se conectou com uma parte ali que é sua também. Duro falar isso, né? Hoje em dia ninguém quer falar as coisas assim muito diretamente, mas é sempre com amor e respeito. Então, assim, tem uma coisa minha ali. Se eu tô naquele lugar é porque tem algo meu ali. Alguém tá lendo aquele script para mim. Tanto é verdade, falei na live da semana passada que eu fiz com a Dani, né? Ela estava falando de elogio, né? Ela é tão linda, e eu falei assim, eu tinha dificuldade de receber elogio, né? É até difícil de imaginar isso, mas é muito comum. E aí ela falou, eu comecei a aceitar o elogio. Mas o que é o elogio? O elogio nada mais é do que o outro falando o que eu acho sobre mim.
Porque eu só começo a receber esse feedback, esse retorno positivo, quando eu me conecto com esse lugar. Quando eu sei verdadeiramente quem sou eu, que eu tenho esse valor, automaticamente os outros começam a falar. Então eu estou num relacionamento onde alguém me elogia, ou alguém me elogia, nada mais é que sou eu falando sobre mim. Entende? Então o oposto também é verdadeiro. Se eu também estou recebendo muita crítica, sou eu que estou identificado nesse lugar. Que provavelmente vem lá de trás, né? Vem desse lugar ainda que eu estou preso, né? Estou preso nesse lugar. Entra muito aí, que eu costumo atender e falo muito sobre isso também nas lives, no atendimento. O que acontece? Se eu estou ainda nesse lugar, então assim, tive ali, posso dar uma investigada, né? Como foi minha gestação, para dar uma olhada, se eu me identifiquei com a rejeição ou não, coisas do tipo, se foi difícil, não foi. Olhe para minha infância, dependendo dos traumas que eu tive ali na infância, na própria gestação, eu posso me identificar com eles. Só que quem vivencia isso é a criança. Então, a sua criança que vivencia isso. Criança tem condição emocional para entender tudo isso? Não. Então, ela só recebe. Por isso que o roteiro fica confuso, né? Ela só recebe essa informação. O que acontece com a gente? A gente fica preso nesse lugar. Então, eu estou na vida adulta tentando resolver essas questões da minha criança ali. Só que aí eu estou tentando resolver, só que quem que entra para resolver é a criança ainda. Não, porque eu tenho que olhar para trás, sempre, o exercício é sempre esse. Nem sempre eu vou estar tão correto nesse roteiro, tá? Mas esse exercício já é válido, né? De olhar para trás. Porque às vezes também o que acontece? O cérebro te coloca numa proteção, então às vezes você nem lembra o que aconteceu na sua infância. Porque o cérebro está te protegendo, né? Estava atendendo uma cliente essa semana e perguntei para ela, ela falou, não lembro. Não lembro de 4 anos, não lembro de 5 anos. Por quê? Porque o cérebro criou uma proteção para que ela não sofresse, né? Então por isso que é difícil a gente se conectar nesse lugar. Mas se a gente fizer um exercício, a gente sabe algumas coisas, porque a gente tem uma intuição, né? Aquela voz interna, aquela sensação que fala pela gente, né? Eu sempre falo, a alma sempre sabe. Então ela sempre sabe. Então, de certa maneira, se tem um incômodo, é porque tem algo aí. Se te incomodou, é porque tem algo aí. Então você pode olhar para trás e começar a entender aí o que talvez você ainda esteja identificado nessa criança, talvez você precise ainda compensar um lado de pai e mãe que ficou em déficit, né? Ficou vazio, você precisa preencher, provavelmente também tem a ver com essa história, e aí você está tentando ainda, né, se chegar nesse lugar através aí desse preenchimento. Eu também falo isso, eu não gosto muito de receita de bolo, né, assim, não é assado, cada um é uma forma, a gente é muito individual e complexo também. Claro que o simples, eu sempre falo, né, que é simples, porém é difícil. Mas é simples, né? As soluções, na verdade, são simples, mas é muito mais profunda. Então, por isso que não é tão fácil fazer movimento. Mas, então, não tem receita de bolo. Pode ser, eu preciso entender, de repente estou identificado nessa questão da gestação, ou na gestação com a questão da primeira infância, ou realmente de uma honra ancestral. Vou dar meu exemplo, né? Já falei isso em outras lives. Também, não era só porque eu estava no roteiro errado, lá na questão do meu antigo trabalho, né? Também tinha uma questão forte que eu carregava do meu sistema familiar de, padrão de sofrimento. Tipo assim, vamos trabalhar, você até pode ganhar, mas tem que sofrer. Então o trabalho estava num sinônimo muito nesse lugar de sofrimento. Isso também me prende, né? Eu começo a me identificar num roteiro aí que talvez não é meu, né? Porque os meus ancestrais talvez tiveram, naquela ocasião, que ter um trabalho mais sofrido, né? Não tinha tecnologia, não tinha uma série de coisas. E eles estavam naquele lugar. Eu estou numa outra geração, eu posso fazer diferente. Então eu não preciso talvez me conectar nesse lugar, né? Os meus pais também, enfim, né? A forma que eles trabalhavam. Então eu estava muito identificado com isso também. Então isso é muito forte, né? E a gente fica preso nesse lugar, né? Isso é tão forte que é como se fosse assim. Se eu for fazer um movimento diferente, é como se eu estivesse traindo, né? Toda aquela minha família, como se eu fosse sair desse lugar. E aí, e aí gera culpa, né? Inconsciente, tudo isso é processo inconsciente. Não é tão, né? Por isso que não dá para perceber. Então isso também era um fator, né? Que fazia com que eu ficasse nesse lugar, por exemplo.
Então, tudo isso são questões que a gente precisa entender. Às vezes eu estou num relacionamento onde me gera um sofrimento, eu até sei disso, mas eu não consigo sair. Então, eu preciso entender o que está fazendo, né? Por que eu estou ali? Será que é uma questão de ainda resgate da criança que busca, através de um relacionamento, um preenchimento do vazio? Né? Ou então ainda eu coloco nos filhos, às vezes eu estou tentando compensar nos filhos, eu tenho uma relação até meio doente dos filhos. Então, será que eu não estou tentando compensar através dos filhos? Preciso olhar para isso. Ou então também eu não estou numa honra aí forte, de repente padrão aí das mulheres ou dos homens da família que não tiveram direito a ter um relacionamento saudável, né? Que tiveram problemas de relacionamento, solidão a dois, traições. O que será? Então eu preciso entender. Se eu fico só na esfera dos pensamentos, das palavras, vai ser mais difícil de eu identificar. Por isso que eu gosto da questão sistêmica. Claro que, por exemplo, quando eu vou atender a pessoa, ela me conta uma história, né? O Bert Hellinger, ele fala que não precisa contar a história, porque só o campo. E ele tem razão nesse sentido. Porém, para mim, eu já me conecto com a forma que a pessoa me conta, né? Eu consigo pegar, porque eu estou dissociado daquilo, né? Eu não estou no sistema. Então é fácil de identificar, porque depois quando eu entro no campo, eu estou com a pessoa ali, né? Então para mim é interessante fazer essas conexões, me ajuda, né? Eu como profissional. Mas não necessariamente a constelação precisa ser dessa forma, mas eu pego algumas informações, não tantas, né? Às vezes, e ali eu vou fazendo as conexões. Ali pode estar muito no campo das palavras, mas eu estando de fora eu consigo sentir melhor, que a pessoa vai falando só, né? Só que aí a gente coloca no campo, porque aí eu saio do roteiro, entende? Aí eu entendo o que é de verdade, né? O que está oculto, o que eu não estou conseguindo enxergar, né? O que será que eu não estou vendo ainda? Atendendo uma pessoa essa semana, né? Ela estava numa queixa de relacionamento, é uma coisa superficial, por isso dá para eu falar, né? E a forma que ela estava contando, então assim, o que estava ali, né? A criança dela estava enorme, né? Nos relacionamentos. Isso estava dando um choque de brigas, né? Quem que briga muito, né? Buscando um lugar, a criança que faz birra, né? Eu senti isso um pouco, mas eu não tinha certeza. O campo mostrou para ela que era esse lugar. Ela ficou assim, meu Deus do céu, eu tô na criança total, agora eu entendi. Eu falava que meu marido estava na criança. Ela falou isso. Então assim, ela achava que o marido estava na criança, não ela. Só que quem estava na criança era ela. Obviamente, quem que se uniu? Duas crianças, né? Eu uni com aquela pessoa para mostrar que eu tô na criança. Por isso que a pessoa veio ler o roteiro, entende? E aí a pessoa mostra que eu tô ali na criança também. Então, por isso que eu tô com aquela pessoa. Não é à toa, né? A gente nunca tá nas relações à toa, né? A gente tá sempre ali, em conexão com algo, mostrando algo pra gente. Também quando não tiver mais conexão, a gente vai afastar naturalmente. É que é difícil a gente entrar nesse lugar, né? Tão evoluído, mas é por aí, né? Quando eu tô, às vezes a gente fica numa dor, né, de uma rejeição, mas na verdade é porque você desconectou daquele lugar. Você já não está naquela frequência daquela pessoa, né? Você foi para um outro caminho, enfim, né? Ou o contrário até, às vezes a pessoa evoluiu mais que você ainda não está nesse lugar. E aí a pessoa foi e você ficou, né? A gente tem o lugar da gente falar assim, eu tô, né? Eu tô indo. Às vezes a pessoa foi e você ficou, porque não é o seu momento ainda também, né? Cada um tem o seu processo, mas a gente sempre se conecta através disso. Geralmente o que acontece? Se eu estou na criança, eu conecto com alguém que está na criança também. Aí fica as duas crianças se relacionando ali, brigando o tempo todo. E aí é para mostrar que eu preciso olhar para isso, né? Olhar para essa criança. Ou eu posso entender que eu continuo nesse roteiro que eu aprendi, que são lá meus pensamentos, e eu fico no automático, no piloto automático, que infelizmente a maioria das pessoas está nesse lugar, né? As pessoas estão no piloto automático e buscando prazeres imediatos, que é o outro livro. Então isso está gerando o quê? Sofrimento, porque eu estou querendo escapar da dor, só que a dor vai vir, porque esse é o processo do cérebro. Uma hora eu tenho que compensar com a dor, não tem como eu ficar só no prazer, uma hora vai vir a dor. Só que se eu busco muito prazer, vai vir dor assim, gigantesca, entende? Então eu estou evitando a dor, mas na verdade ela vai vir, né? O sofrimento vai vir para poder equilibrar a balança. E aí as pessoas vão, na questão de evitar a dor, vai tomando remédio. Então é remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para ficar bem, remédio para sorrir,
nessa busca. Só que em algum momento também vai desequilibrar o seu sistema e aí você não vai ter como evitar essa dor. Eu sinto hoje, talvez até pela era digital, né? Que a dor está sendo evitada ao máximo, assim, o tempo todo. Claro que a gente tem uma outra realidade, né? A gente vive um outro momento, a gente não precisa sofrer certas coisas que os nossos pais, nossos avós sofreram. Isso é bom por um lado e ruim por outro, a gente tem que pensar nisso. Às vezes precisa ter uma dorzinha aí, precisa dar uma sofrida pra gente equilibrar a balança. Então eu preciso sofrer um pouquinho, não dá pra ficar só tipo, entendeu? Então tem que dar uma sofrida aí. Quando eu faço um embrace, né? Eu abraço essa dor e olho para ela verdadeiramente, eu consigo olhar para o que eu tenho que olhar. Eu começo a mudar o roteiro. Para eu poder mudar o roteiro, eu preciso entender, então eu posso fazer uma constelação, por exemplo, para sair um pouco, mas eu preciso parar, minha mente precisa sair. Como que a gente consegue isso? Meditando também. Então quando eu faço uma meditação, eu saio do roteiro e eu me conecto com quem eu sou. Ali vem as respostas, né? Então vem muita resposta quando a gente está em silêncio. Quando a gente está... Pode ser uma meditação simples até. Não precisa ser parar, tem gente que fica também, né? As pessoas estão se cobrando tanto que elas estão lá. Eu preciso ficar lá na posição, meditar no sofá, não consigo. Você pode meditar dirigindo até, porque já está no automático. Você pode meditar lavando uma louça. Você pode meditar tomando banho. Eu medito no banho demais. O que vem de insight para mim quando eu estou tomando banho é absurdo. Então é uma forma de meditação. A gente acha que não caminhando, né? Você está caminhando, você está meditando. Às vezes correndo não tanto, você não consegue pensar, mas às vezes depois do descanso você para, né? Esse parar que vai te trazer essa informação real. Aí você vai ser o pensador dos pensamentos, você vai conseguir controlar seus pensamentos. Aí você vai entender que de fato, que roteiro você está seguindo. Se você está no roteiro real, né, que é a sua essência, ou se você está no roteiro que você aprendeu em tudo isso que eu fui falando para vocês aqui, tá? Bom, deixa eu ver se eu falei tudo. Eu acredito que eu falei o principal aí que eu gostaria de falar. É isso. Vamos fazer uma meditaçãozinha também para a gente aproveitar que eu falei de meditação. Acho interessante a gente fazer alguma coisa a respeito. Vou só ler antes de eu fazer a meditação. Para quem não estava aqui, ó, final da live, eu tirei a carta da constelação no início da live. Fala assim, somos todos um. Esse é um ponto, né? Então ninguém está aqui à toa, nós somos todos um. A gente está interconectado. E essa daqui, ó, gente. Não espere aprovação alheia para se satisfazer com suas conquistas, seja seu maior fã. Também não use os outros como modelo. Sempre haverá alguém pior e alguém melhor que você no mundo. Seu parâmetro deve ser você mesmo ontem. Você está melhor hoje? É isso, é só você com você, não é com ninguém. É que infelizmente a gente está numa era que a gente fica se comparando demais, mas não é por aí. É você com você. Só você vai conseguir mudar esse roteiro. Entende? Só você vai se conectar. Na verdade, quem é o seu terapeuta não sou eu. É você. Você é seu terapeuta. Entende? Eu sou um facilitador, por exemplo, se eu fosse falar. Mas você é seu terapeuta, porque você sabe o que acontece aí dentro. Mas você precisa se permitir acessar essa informação. Enquanto você ficar nesse lugar... Só seguindo esse roteiro do ambiente, do que você aprendeu, do que você ouviu sobre você, do sistema, né, dos padrões ancestrais, você vai repetir aí uma história o tempo todo, vai ficar num roteiro que não é seu. Você não é o protagonista desse filme. E aí deixa a vida me levar, né? Zeca Pagodinho vai vir forte. Então você vai ficar deixando a vida levar. E você não vai ter acesso a essa informação. Essa informação gera sofrimento, até gera... a dor da mudança, mas depois ela é compensatória, que é o que fala no livro da dopamina também, né? Depois se você está muito lá nos prazeres, depois você consegue sair desse lugar, você consegue entrar num nível de consciência que você sente prazer nas pequenas coisas, na natureza, num olhar, num abraço, entende? Isso vai te conectar também na sua essência, na minha concepção, né? Então isso é muito mais interessante, muito mais profundo, mas eu preciso entrar para esse lugar. Entende? Senão eu fico preso nesse roteiro. Bom, falei demais. Eu sempre acho que eu vou falar super pouco, não consigo. Deixa eu só ligar aqui o computador. Que eu vou colocar aqui uma música pra gente fazer. Aproveitar esse momento aqui que a gente tá. Vale Ouro.
né, o tempo hoje, mas esse é o caminho. Quando a gente para, a gente consegue ter a resposta. Instruções para fazer essa meditação. Vamos se conectar com algo na sua vida onde você queira mudar, uma situação, algo em você, algo assim que você queira mudar. Se conecta com isso, mas você vai se permitir sentir, não se cobra, sente, tá? Essa situação, e depois eu vou guiando através do que eu for falando aqui.